Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Hoje nós vamos falar sobre a visão dispensacionalista, pré-tribulacionista e qual a relação que existe entre esta vertente dentro do evangelicalismo, dentro do protestantismo. Que relação existe entre estas ideias e o antissemitismo? Antissemitismo? Sim, nós vamos fazer uma análise rápida. Eu queria que você prestasse bastante atenção porque esse tema é bastante interessante. Muito bem, eu quero começar mostrando para você um vídeo acerca dessa visão e aí eu vou então mostrar alguns textos em alguns sites que falam sobre o assunto e aí a gente vai ver que existe antissemitismo nessa visão pré-tribulacionista. Antes, porém, o que é a visão pré-tribulacionista? É a visão que diz que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação, eles serão arrebatados antes irão para a glória e ficará aqui o planeta Terra entregue ao anticristo, numa situação de sofrimento, virá a grande tribulação e adivinha quem é que fica aqui? Quem não pode ir para o céu? Os judeus. Eu quero que você assista o vídeo, depois eu vou mostrar algumas coisas bem interessantes para vocês. Bem, aí Jesus chegou a dizer assim para eles: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedreus que são enviados. Quantas vezes quis juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste? Eis que a vossa casa se vos fará deserta. E, em verdade vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus disse: vocês não me verão mais, até que reconheçam de verdade que eu sou o Messias. E aí eu caminho para qual é esse tempo? O que vai desencadear a última semana? É uma coisa chamada arrebatamento da igreja. Quando o parêntese for resolvido, como é que se resolve o parêntese? O parêntese se chama igreja. Quando Jesus tirar a igreja, a conta na terra começa a contar de volta para quem ficou. Quem ficou? Israel ficou, porque rejeitou o Messias. Quem ficou? Israel ficou, porque rejeitou o Messias. As 70 semanas não são para a igreja, mas quando a igreja for tirada, ela é o gatilho. Tirou a igreja, começa a conta. Então as 70 semanas tem uma relação com a igreja? Sim, porque estamos dentro do parêntese profético. Porém, quando a gente for resolvido, arrebatado, volta a contar. Você percebeu claramente? A igreja é arrebatada. Quem é que fica? Israel ficou. Para quê? Para passar pela grande tribulação. Por quê? Porque rejeitou Jesus. Esta é a visão pré-tribulacionista, dispensacionalista, que diz que Israel fica aqui e Israel vai ficar aqui para pagar. Apesar de a Bíblia dizer que o filho não levará o pecado de seus pais, eles pegam aquele texto em que o sacerdote diz que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos, e aí eles dizem, tá vendo? E caiu mesmo, quer dizer, como se a fala do sacerdote anulasse a palavra de Deus que diz que Deus não levaria em consideração os pecados dos pais nos filhos. Então, quer dizer, Israel vai ter que ficar aqui para passar pela grande tribulação, para sofrer, porque rejeitou o Messias. Agora eu quero mostrar isso no site. Olha só, esse site Sola Escritura, tt.org, vai dizer o seguinte: não é correto fundir Israel e a igreja em um único objeto apenas, pois além de todas as razões já vistas no Novo Testamento, lemos no Novo Testamento o arrebatamento da igreja e não de Israel, o qual passará pela tribulação e ao fim da mesma se converterá a Jesus, contemplando aqueles a quem traspassaram. Então Israel, de acordo com a visão pré-tribulacionista, tem que ficar aqui, que é para passar pela tribulação para reconhecer Jesus. Um outro site, que é este God Questions aqui, diz o seguinte, falando sobre o pré-tribulacionismo, a visão de que Israel e a igreja são diferentes é ensinada claramente no Novo Testamento, biblicamente falando, a igreja é completamente diferente, distinta de Israel, e as duas nunca devem ser confundidas ou mencionadas como se fosse a mesma coisa. As Escrituras nos ensinam que a igreja é uma criação completamente nova e etc. E aí ele vai dizer assim, olha, preste bem atenção, depois do arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, Deus vai restaurar Israel como foco principal do seu plano.
O primeiro evento durante esse tempo vai ser a grande tribulação. Então, o processo de restauração de Israel é passar pela grande tribulação. Olha só, o primeiro evento durante esse tempo vai ser a grande tribulação. O mundo será julgado por rejeitar a Cristo, enquanto Israel é preparada através das provações da grande tribulação para a segunda vinda do Messias. Eu vou ler de novo. O mundo será julgado por rejeitar a Cristo, enquanto Israel é preparado. Agora, como é que prepara Israel? Através das provações da grande tribulação para a segunda vinda do Messias. Portanto, quando Cristo retornar à terra ao final da tribulação, Israel estará pronta para recebê-lo. O restante de Israel que sobreviver à tribulação será salvo, e o Senhor estabelecerá o seu reino na terra, com Jerusalém como a sua capital. Vocês perceberam? Essa é uma visão antissemita, que coloca Israel como tendo, na última semana, tendo que ser castigado porque rejeitou Jesus. Lá no passado, a Israel precisa ser castigado, vai passar pela tribulação. A igreja foi levada para o céu, foi arrebatada, enquanto Israel fica aqui, que é para passar pela tribulação. Agora, eles desconsideram, por exemplo, textos paulinos, como, por exemplo, Romanos capítulo 11. Olha só, Romanos capítulo 11, quando alguns cristãos, talvez ali achando que eram importantes e melhores, não é, do que os judeus, Paulo chega e diz o seguinte, capítulo 11, verso 1, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. As pessoas ignoram esse texto. Não, Israel foi rejeitado e agora vai ter que passar pela grande tribulação porque rejeitou o Messias. Deus rejeitou o seu povo de modo nenhum, porque também eu sou israelita e da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo falando. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. E aí mais à frente, no verso 16, diz, e se as primícias são santas, também a massa o é, e se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, está falando de Israel e dos gentios, e ele está dizendo que Israel é a raiz, é a original, vamos dizer assim. E tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. E o verso 23 e 24 diz, e também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para nos enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, os judeus, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então, Paulo não trabalha essa teologia de rejeição. Nós entendemos que o evangelho ele expandiu para os gentios. Paulo expandiu o evangelho e agora prega para os gentios e talvez a nação de Israel, que era exclusiva no sentido da pregação do evangelho, Deus tinha colocado Israel para ser luz para as nações e talvez Israel não cumprindo esse propósito, conforme as 70 semanas de Daniel, que não devem ser particionadas como fez o rapaz do vídeo. As 70 semanas, já tem um vídeo aqui no canal explicando sobre as 70 semanas, mostrando que elas se cumprem ao pé da letra, tudo certinho, mas a visão dispensacionalista pega, vem até a 69ª semana, aí dá um parêntese e ele meio que faz uma forçação de texto ali, joga a última semana lá para o final, para a igreja sendo arrebatada e agora Israel ficando aqui para passar pela tribulação. Paulo não concorda com essa visão. Por quê? Nós, gentios, somos zambujeiro, somos uma árvore que não tem nada a ver com a oliveira original. E aí Paulo diz assim, você que é zambujeiro, vai se gloriar, porque agora eu sou o bom? Ele diz, se você que não é natural foi enxertado na oliveira, quanto mais eles que são os naturais serão enxertados também. Então, não há nenhuma visão de que, biblicamente, nenhuma visão bíblica de que Israel tenha que passar pela grande tribulação, para que então, passando pela grande tribulação, eles possam ver Jesus Cristo voltar em glória e etc. A igreja é arrebatada e o anticristo fica aqui na terra juntamente com Israel, para passar pela grande tribulação, que é para
porque rejeitou Jesus. Essa é uma visão antissemita. Por isso, esse é um dos motivos, claro, tem motivos teológicos muito mais profundos para eu rejeitar a doutrina, essa visão, para mim não é doutrina, mas essa visão que é deturpada das escrituras do pré-tribulacionismo. Posso gravar um vídeo depois aqui no canal só para falar sobre o pré-tribulacionismo e mostrar por que essa visão ela não é condizente com a palavra de Deus. Inclusive, vários evangélicos são contra o pré-tribulacionismo, tá? Não é coisa de adventista, antes que alguém já diga, coisa de adventista. Não, tem várias pessoas que são contra o pré-tribulacionismo. Então, eu particularmente estou contra. Agora, o vídeo de hoje foi só para mostrar que esta visão, não estou tratando do aspecto teológico em si, mas essa é uma visão antissemita. Antes de tudo, antes do aspecto teológico, esta é uma visão antissemita que diz que os judeus têm que ficar aqui para passar pela grande tribulação simplesmente porque eles não aceitaram Jesus, então tem que passar pela grande tribulação. Essa é uma maneira equivocada de enxergar o texto das 70 semanas de Daniel, é uma maneira equivocada de, primeiro, que não existe arrebatamento secreto na Bíblia, então a gente pode fazer um vídeo demonstrando isso claramente e mostrar a visão equivocada. O vídeo de hoje foi realmente para mostrar esse aspecto do antissemitismo. Então, se eu fosse você, rejeitaria esta visão. Mas posso gravar depois um outro vídeo só para tratar desse assunto. Quem sabe com o pastor Sérgio, que é aí o meu judeu favorito, a gente poder falar sobre este aspecto, mostrando teologicamente as falhas, as falácias dessa visão, além desta que é, para mim, aberrante, né? É uma aberração isso daí. Esse antissemitismo descarado que a visão pré-tribulacionista apresenta. Que Deus abençoe você. Até o nosso próximo vídeo.